Galerinha, tudo certo com vocês? Meu nome é Felipe, alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, esse é meu nome. Queria dizer para vocês que a partir de agora eu vou começar a fazer alguns vídeos, análises e tudo mais e tentar trazer aqui para o canal nesse formato em que vocês conseguem ver, no caso eu ali do lado, e analisando, explicando para vocês o porquê desses vieses, que muitas vezes a gente analisa em grupo, né? Eu tenho um grupo com pessoas que são muito dedicadas e a gente está num processo de crescimento junto ali. Então, sempre final de semana a gente vai fazendo as marcações e tudo mais. E depois a gente vê como que isso flui durante a semana. Então, com isso, eu vou fazer uma análise com vocês hoje e explicar o porquê, os contextos e tudo mais. Então, para quem não é inscrito, eu peço, por favor, que se inscrevam no canal, deixem uma curtida, que isso, acredito que pelo que eu ando estudando, vai me ajudar a divulgar esse vídeo e de fato é uma coisa que eu quero acrescentar para o pessoal. Então, vamos lá, tá bom? Primeiramente, eu já estava estudando aqui por partes o SDCAD. A gente vê que o ativo ele chegou numa região muito interessante onde que ele absorveu liquidez, isso numa região semanal. E com isso, o preço ele pega essa liquidez e logo após ele cai com bastante intensidade. Esse movimento aqui que nós temos. E com isso, o que dá a entender? O preço na semana ele deu esse pico aqui para preencher essa lacuna de preço vazia que nós tínhamos aqui, mas relativamente para algumas pessoas um FVG, né? Então, a partir do momento que o preço toca nessa região e respeita, ele acaba demonstrando o interesse comprador, continuando o fluxo de baixa dele após uma limpa de liquidez. Essa limpa de liquidez nos trouxe quebras de estruturas, como a gente pode observar aqui, e ele vai buscar sempre possíveis alvos em abertos. Então, no caso aqui, a gente consegue observar que ele tem esse FVG, que é essa lacuna de preço vazia. Mais interessante a isso, a gente observando no semanal, o preço ele já vinha numa lateralização sweepando os fundos e supostamente querendo romper topos. E o movimento principal aqui que nós tivemos após essa lateralização foi esse ponto aqui de baixo até aqui em cima. Por quê? Porque esse movimento aqui ele nos levou até um ponto de interesse. Ah, mas o que seria um ponto de interesse? Pode ser regiões de bloco, FVGs, liquidez, que é uma coisa muito boa. Então, o preço ele sai daqui, se movimenta até aqui em cima, formando esse range. O que esse range nos dá a entender? O preço ele saiu de uma lateralização e essa pernada acabou rompendo essa região. Perfeito. O preço de fato não teve forças para continuar, então ele induziu muita gente a já comprar aqui para o preço ir embora, mas de fato, olhando no semanal eu consigo ver que o preço ele está chegando numa região abaixo de 50% aqui, que ficaria uma região muito interessante para se pensar numa possível compra abaixo dessas regiões no semanal. Porém, a gente consegue observar que a gente tem esses fundos nivelados no semanal também, que nos indicam uma possível indução de preço. Uma indução de preço nada mais é instigarem as pessoas a saírem comprando ali
Então muitas pessoas já acreditam numa nova tendência nessa região, porém a gente sempre tem que ficar esperto, pois o preço abaixo ele deixa regiões em aberto, que a gente tem que pegar e ficar de olho. Que no caso seriam essas regiões aqui. Pelo meu ver tem essa indução, mas nós temos essa faixa de preço em aberta, essa lacuna de preço em aberta. Isso aqui é um BPR, para quem não sabe. Isso aqui já para mim é um padrão muito forte em que o preço ele pode respeitar futuramente. Então, o nosso semanal está aqui, de certa forma perfeito. Lembrando que ele está chegando nessa região. A gente jogando no diário, a gente consegue entender o que? O preço subiu lá em cima, fez a acumulação dele nessa região. Com isso, o mercado foi manipulando, ele lateraliza nessas regiões. Com essa lateralização ele sweepa em cima, pega a liquidez daqueles topos que a gente viu, quebra a estrutura. Com isso ele volta, trabalha novamente aqui, dentro dessa consolidação, o preço vai e quebra a estrutura novamente. De fato, aqui nós tivemos uma limpa de liquidez, o preço vai, volta e quebra a estrutura. Ocasionalmente, aqui seria um choque. Perfeito. O que dá para a gente olhar aqui no diário e tentar entender? Pô, o preço chegou na região semanal, que seria essa aqui. Com isso, ele reagiu nessa região e ele acabou quebrando estruturas novamente aqui. Analisando esses fatores, a gente pode botar um PDH e um PDL. Para quem não sabe o que é um PDH e um PDL, um PDL seria a mínima do dia e um PDH seria a máxima do dia. No caso, sexta-feira, porque a gente vai iniciar a semana, então a gente tem que fazer a marcação do range de sexta-feira, só para deixar isso claro. Então, aqui que começa a gente tentar entender o que? O que o preço precisa fazer para de fato ele conseguir pegar liquidez das pessoas que estão vendidas já aqui. De certo modo, ele vai procurar regiões para buscar liquidez, preencher. Com isso, ele vai quebrar uma estrutura e vai fazer o movimento principal. Então, a gente analisando aqui, a gente consegue ver o que? Que o preço ele vem subindo, mas ele chega nessas regiões e dá uma travada, né? Mas de fato, em uma hora temos essas regiões aqui, PDH e PDL. O que eu consigo identificar nessa pernada aqui, que a pernada quebrou a estrutura. Então eu posso sim marcar esta região aqui como um possível bloco. E essa região aqui abaixo eu vou considerar como uma lacuna de preço vazia. Por quê? Se a gente pegar e observar com níveis de OTE nessa região, eu consigo identificar zonas em que o preço tende a respeitar mais, né? Então, o que dá a entender? O preço fechou abaixo, acredito que o ponto de captura seja o PDL, primeiramente, na segunda-feira, abertura de mercado. Com essa captura do PDL, nós temos esses níveis aqui embaixo que a gente pode ir refinando agora aqui no diário e pensar em buscar essas regiões. De fato, a região mais interessante até o momento seria essa aqui embaixo, aonde que o preço pode reagir de fato, limpando essa indução e pegando naqueles níveis que a gente viu em times maiores, né? De fato, está longe.
De momento, tenho essa região acima do nosso PDH, em que o preço poderia pegar, capturar o PDH, voltar para dentro da zona dele, fazendo uma quebra da estrutura e o preço de fato ir para essas regiões. De certo modo, fica perfeito. E no demais, olhando no diário, seria isso. Aqui fica basicamente a mesma coisa, acreditando nessas estruturas aqui em cima, né, onde que o preço pode respeitar. Também levar em consideração que é início de semana, então o preço ele pode abrir com gaps e tudo mais. De fato, para mim seria isso de momento. Não vejo muita coisa expressiva aqui, porque botando em 4 horas, em 1 hora, o preço de fato ele estabilizou, né? A gente percebe que em times menores ele já está acumulando, ele está descendo sem intensidade. Então ele está chegando em regiões aonde que o preço de certa forma já suipou, né? A gente pode esperar uma possível volta? Podemos. Como a gente observa aqui em 4 horas, a gente vê que ele está recuando. A mínima do dia foi aqui, de sexta-feira. E com isso a gente tem as regiões interessantes mais abaixo, zonas de 50%, nível de OTE e tudo mais. Então, voltando em 5 minutos, a gente consegue ver em que o preço ele já está acumulando, possivelmente pode pegar alguma região aqui e acabar rompendo esse PDL. E abaixo dessas zonas, possivelmente pensar numa compra, mas de momento não vejo muita coisa nítida, pois eu gosto de pegar pontos estratégicos no gráfico, aonde que o preço tende a chegar e respeitar mais, de fato. Então, a gente analisando o diário ficaria um movimento assim. A gente analisando em times macros, possivelmente pode-se pensar aqui no movimento de baixa, para buscar pelo menos o PDL. E de fato, durante a semana, o preço pode chegar nessas regiões. Seriam regiões bem interessantes para se pensar numa possível compra. Perfeito. XAUSD, um ativo que eu já fiz a análise antes, mas contextualizando com vocês aqui, a análise do Shaw, a gente percebe o quê? Que as semanas já o Shaw ele fica nessa acumulação entre máximas históricas, querendo o rompimento das máximas. Segundo o que a gente entende de notícias, a situação nos Estados Unidos com as taxas em que o Trump está botando nos outros países está fazendo as pessoas recorrerem a investimentos mais seguros. Então, esses investimentos mais seguros seriam o ouro, que muita gente investe em ouro em tempos de guerra, em tempos de crise e afins. Então, se a gente analisar aqui no Shaw, eu não acredito que ele possa buscar as máximas, as mínimas da semana, perdão, pois ele já veio nessas regiões aqui, se a gente perceber essas regiões de lacuna vazia aqui, foram preenchidas e dão uma continuidade de alta. Terminou a semana acima da semana anterior, o que é muito bom de fato. Então, a gente analisando esses fatores, vamos marcar a mínima da semana e a máxima da semana. Perfeito. A mínima e a máxima marcada, a gente consegue já jogar no gráfico de diário e ver o que o preço vem nos mostrando. Se tratando do Shaw, a gente já imagina que é alta, né? Mas a gente vai observando como que ele vai entregando em times menores. Aquela nossa região semanal que nós tínhamos, a gente percebe o que?
que o preço em times menores ele passou aquela região e buscou um ponto de interesse, que seria o que? Esse possível FVG aqui. Com todavia, ele pegou abaixo de 50% da região desse FVG, então já fica mais viável. Eu vou tirar aqui, pessoal, para não deixar isso embaçado para vocês. O que a gente percebe? Essa mitigação aqui ela foi bonita, pois em times maiores, consequentemente, ela pegou num bloco nessa região. Mais o FVG dessa região, mais abaixo de 50% do movimento. Então, o preço ele vinha numa tendência de alta. Aqui ele deu aquele pump, fez 1, 2, 3, fez o rompimento para baixa, pegando toda a liquidez do pessoal que já havia sido comprado. Com isso ele captura abaixo de 50%, pega numa região de bloco e começa um novo movimento, que dá a entender o que? Analisando esses fatores, não posso acreditar que o preço chegue de fato aqui. Por quê? Porque a partir do momento em que o Shao ele fez esse movimento de alta após capturar essa liquidez, o que falta para deixar isso seguro seria o rompimento dessas máximas aqui, que seriam possível liquidez, né? A gente consegue ver que o preço ele veio, de fato essa pernada ela quebrou esse fundo, mas não quebrou da pernada principal. Mas de fato fica muito bom a gente ver outras lacunas de preço vazia nessas regiões, que seriam essa, e de fato isso. Vamos marcar aqui o PDL dessa região. O PDH fica juntamente com a máxima semanal. A gente percebe que o preço ele chegou numa região bem interessante aqui no diário, que seria esta região aqui. Então, de fato, a gente colocando em 4 horas, talvez fica mais nítido o que o preço ele está querendo nos dizer aqui. A gente consegue perceber o que? O mercado ele vinha subindo de alta em 4 horas. Com isso, ele não conseguiu quebrar esse fundo a princípio de início, ele induziu, aqui veio a captura de liquidez e o mercado faz o que? Ele vem até aqui embaixo, volta, induz o pessoal a vender. O pessoal vende, ele volta no ponto de interesse juntamente com esse breaker block aqui, que foi ocasionado esse rompimento, e o preço acaba indo embora novamente. Perfeito. O que dá pra gente acreditar aqui seria em níveis de liquidez para uma possível captura. Pode ser que o Shao ele entregue essa alta na abertura até aqui em cima para depois ele dar um pump para voltar um pouco, né? Então ficaria bem interessante, mas não é o alvo ainda, o princípio. Porque como é o Shao, eu acredito no Shao que ele sempre entrega bastante movimentos de alta. Então é o que eu tento mesclar mais. Olhando a mínima semanal, olhando o PDL, eu consigo entender o que? Que esta pernada aqui, ela é uma pernada muito interessante, porque é uma pernada que, de fato, ela tocou num pós de interesse dessa pernada inteira, abaixo de 50% dos níveis de OTE também, e o preço acabou respeitando a partir daqui fazendo isso. Então isso fica muito interessante. De fato, essa pernada aqui quebrou essas estruturas. Então, com isso, a gente tem uma quebra de estrutura nessa região, uma mudança de característica, né?
Então, analisando esses fatos aqui, a gente tem essa região de FVG em times maiores, perdão, mas a gente refinando essa zona de FVG, a gente consegue ver o que? Juntamente aqui tem aquele FVG, aqui tem o PDL, a gente consegue ir buscando estruturas aqui para se pensar em uma possível compra nessa região. Por quê? Porque de fato a gente consegue observar que essas regiões aqui são regiões que dão exatamente abaixo de 50% do movimento dessa pernada e a 62, mais regiões de interesse aqui embaixo. Então, de fato, aqui é uma zona muito interessante puxar para a gente pensar numa possível compra, né? Tanto que se a gente jogar aqui agora em 1 hora, a gente vê que aqui tem uma indução de preço. E possivelmente ele pode fazer a captura desses fundos e depois seguir um fluxo de alta. A gente percebe que o Shao ele faz bastante isso. Ele vai subindo, deixando os fundos dele sem interesse e do nada ele vem, captura, captura e vai embora. Depende muito. Mas esses critérios aqui ficam bem interessantes para a gente pensar numa possível compra, porque é uma região abaixo do PDL, abaixo do semanal, abaixo de uma região de 50%, buscando a região em que o preço ele fez rompimento de fato dessa região aqui. Então fica bem interessante no meu ponto de vista esta região do Shao. Então, só vou dar uma ajeitadinha aqui para não ficar uma coisa muito poluída. E de momento é isso que eu acredito. A mínima semanal fica aqui embaixo, em 1 hora, então ela já está bem distante. Não acredito que o preço possa vir aqui embaixo. Mas esses níveis aqui de fato são níveis bem interessantes para se pensar numa possível compra pro ativo. E aqui em cima eu não arriscaria talvez pegar um trade nessas regiões acreditando numa queda, porque olhando aqui eu consigo ver que a mínima da Ásia na quinta-feira aqui, basicamente sexta-feira, ela não foi rompida, né? Só teve interesse de alta. Esse interesse de alta está buscando algum ponto de interesse. Perceba que ele está deixando indução de preço. Essa acumulação que nós temos aqui, ela de fato fica bem interessante se a gente parar para analisar esses pontos aonde que o preço de fato nem respeitou. A gente percebe que o mercado ele chegou lá nas máximas dele, trabalhou aqui em 30 minutos, ele já foi fazendo o preenchimento dos FVGs, dos pontos de interesse em que o preço parou e foi respeitando o seu fluxo de baixa, né? A gente pode ir observando aqui que sempre que ele preenche, passa a lacuna, ele vai indo embora. Mesma coisa aqui. Ó, o mercado vai, preenche e volta. Então, isso fica bem interessante para a gente ver que pode ser que o mercado de fato pode sweepar essa máxima semanal aqui de fato, buscar níveis de até nessa pernada aqui que quebrou de fato essas estruturas, para ficar seguro essas regiões aqui, né? Essas regiões aqui em cima. Se botar em 1 hora, talvez a gente consiga uma região de bastante interesse. Não tem nada muito relevante aqui, 50%, criando uma indução. Aqui em cima, de fato, seria um ponto interessante para a gente pensar numa possível queda de preço. O mercado induz o pessoal a vender agora, então
Ele sweepa máxima da semana, já busca um ponto de interesse. E com esse ponto de interesse ele pode ocasionar uma queda até os possíveis pontos de indução para criar uma alta para a semana. Então isso é bem relativo. A gente analisando em 15 minutos aqui, consegue ver que aqui o mercado de fato ele ficou acumulando ordens, criando ordens. Se a gente pegar essa lateralização aqui inteira, a gente pode tentar ter um contexto da onde que está a maior faixa de volume, utilizando a POC. Então a gente percebe o que? Que a POC ela está localizada dentro dessa lateralização aqui. O maior ponto dela é este ponto aqui, essa região aqui, o que de fato é muito bom, que conflui também com nossos níveis de OTE. Jogando em uma hora, a gente percebe o que? Que esse movimento inteiro, a maior faixa de concentração está aqui, dentro de um BPR de uma hora. Olha que interessante que fica essa região. Então, de fato, aqui é uma região muito boa para se pensar numa possível venda, fazendo que o preço vá até um ponto de interesse para continuar essa alta, para acreditar no rompimento desses topos, né? Então, aqui ficaria um tradezinho bacana, claro que aqui são hipóteses, eu de certa forma não entrarei sem um viés lógico, mas de fato essas são a possibilidade para o Shao, que eu acredito que possa ser bem interessante por conta de todos esses fatores. A gente percebe o contexto inteiro, a gente alinhou, a gente viu o porquê de tudo isso, a gente percebe que o mercado está numa tendência de alta, sim, ele vai, busca um ponto de interesse, continua esse fluxo de alta, porém a gente tem que levar em consideração que o mercado, como ele é fractal, nem tudo sempre vai ser 100%. Essa pernada aqui foi uma pernada de impulsão. Para mim, todo esse movimento que ocorreu aqui é um movimento de correção de preço. Então, o que manda é o range principal, que seria esse, topo fundo. O mercado vem trabalhando dentro do seu range aqui, ele busca liquidez, ele vai de fato aqui, ele quebra a estrutura, gera uma indução de preço nessa região e vai embora. Capturou topos, capturou liquidez, pode capturar a máxima semanal, pegar um ponto de interesse e com isso o mercado pode entregar essa baixa corretiva, acreditando numa impulsão para uma continuidade de alta no chão. Então é isso. Para primeira vez eu peço desculpa qualquer coisa se eu dei uma gaguejada e tudo mais, mas é novo para mim isso. Então eu estou tentando aprender, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixe um comentário, deixe uma curtida, por favor. E compartilha para alguém que tem alguma dúvida, alguém que quer tentar entender um pouco isso, porque de certa forma a pior parte é a cabeça, porque aprender a gente consegue aprender com facilidade se a gente quer. Tá bom? Valeu, galerinha. Se cuidem e até a próxima.